E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero e desejo demais que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre organização de estudos. Essa é uma dúvida muito recorrente, seja quando a gente faz o cursinho presencial, seja para quem estuda em casa, seja para quem faz um cursinho online. A gente sempre tem essa dúvida. Como é que eu vou fazer um cronograma de estudo? Como é que eu vou distribuir as matérias para serem estudadas? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso e eu vou contar para vocês algumas coisas que eu fiz, que eu acredito aí que foram importantes para que eu conseguisse as minhas aprovações. Bom, a primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é que existe uma diferença muito grande entre estudar e aprender. Pode não parecer, mas é diferente essas duas coisas. Estudar é você sentar, abrir o livro, ou sentar, colocar um vídeo, uma videoaula, colocar um podcast para ouvir alguma matéria, ouvir aquilo, fazer o seu resumo, buscar resolver as suas dúvidas. Isso é estudar. Aprender é quando você transforma o seu estudo em uma memória de longo prazo. É quando você pega todo esse conhecimento que você teve em um primeiro contato com a matéria, seja pela videoaula, seja com o professor, seja com a apostila que você olhou, e transforma isso para a sua memória de longo prazo, que é onde ali, nessa memória, que você vai fazer com que o seu conteúdo fique fixado e assim você consiga lembrar dele para a prova. Então vocês precisam ter muito isso em mente. Estudar é diferente de aprender. E o que significa isso? Significa que não é o quanto você estuda por dia que vai dizer o quanto você aprende. Não adianta você estudar 10, 12, 14 horas por dia. Isso não é significado de aprendizado. Isso não é significado que tudo que você viu vai ser transformado em memória de longo prazo, vai ser fixado na sua memória e você vai lembrar disso na hora da prova, na hora do seu vestibular. Então, tenham muito isso em mente. Estudar é diferente de aprender. E nós precisamos, para o vestibular, aprender. É claro que algumas coisas nós decoramos, algumas coisas nós pegamos macetes, são algumas formas da gente tentar lembrar mais fácil daquilo. Mas, para a maioria das questões em si, você precisa aprender como resolver aquelas questões. Entendendo isso, nós podemos começar a falar de como nós vamos organizar o nosso estudo. A primeira coisa que eu sempre digo, nós temos uma série de atividades que a gente precisa fazer. Como? Nós precisamos comer, nós precisamos tomar banho, nós precisamos tomar café da manhã, nós precisamos escovar os dentes. E tudo isso são atividades que te tomam tempo. Então, quando a gente está falando de organizar um cronograma de estudos, a primeira coisa que você precisa fazer e que precisa estar muito claro é todos os horários em que você vai estar ocupado. Seja porque você está no trabalho, seja porque você está na faculdade, ou até mesmo porque você está fazendo as suas coisas básicas, como almoçar, como jantar. Então, a primeira coisa, conheça os horários em que você sempre vai estar ocupado. Conheça os horários em que você não pode ali colocar nenhum tipo de atividade, porque senão aquilo vai interferir em alguma coisa que você precisa fazer, como, por exemplo, almoçar. Entendendo isso, aí você precisa ter uma outra coisa em mente que eu acredito que é muito importante. É saber onde você quer prestar as provas. Você está preparando só para o Enem? Você está preparando para algum vestibular específico? Você vai fazer uma Unicamp? Vai fazer uma FUVEST? Vai fazer uma Unesp? O que você vai fazer? O que você tem em mente? Entendendo qual é o vestibular, qual é a prova que você irá prestar, você precisa conhecer essa prova. Você precisa saber quais são as questões que mais caem, quais são as matérias que têm mais peso para o seu curso. Você precisa saber quais são as questões que aparecem muito pouco. Por quê? Porque tudo isso é um direcionador para os seus estudos. Tudo isso vai mostrar para você onde você tem que colocar matérias e quais matérias você precisa colocar nos seus horários livres para estudo. Um exemplo disso, para vocês entenderem o porquê disso, é o Enem. O Enem ele é corrigido pelo que nós conhecemos como teoria de resposta ao item, a famosa TRI, que é uma loucura, é complexa e gera em nós, às vezes, muitas dúvidas.
A teoria de resposta a um item, ela preza o quê? Ela preza o aluno que respondeu as questões mais fáceis, as médias e depois as difíceis. Então, ele não quer que você acerte uma questão difícil errando uma fácil. E como é que você vai saber que uma questão é fácil? Bom, geralmente as questões fáceis estão relacionadas com a base das matérias. A base, por exemplo, da ecologia. A base da genética. São questões mais fáceis. Então, assim, você precisa conhecer o seu vestibular. Porque se você conhece a sua prova, você sabe em quais matérias você precisa focar. Um exemplo, quem presta para medicina sabe, por exemplo, que precisa focar bastante em biologia e química. Você tem alguns vestibulares que têm essas matérias como prova específica, como prova discursiva. Então você precisa focar nessas matérias, você precisa dar uma atenção diferenciada para essas duas disciplinas. Depois que você faz isso, depois que você viu os horários em que você vai estar ocupado, viu as matérias que mais caem no seu vestibular, viu as matérias que têm peso para o seu conteúdo, aí sim você pode criar um cronograma de estudos. E como é que eu crio esse cronograma de estudos? Lembra que eu comecei dizendo para vocês que estudar é diferente de aprender? Então, você precisa criar um cronograma de estudo para aprender. E aprender como? Aprender de forma efetiva. Como é que você vai fazer isso? Um exemplo clássico. Quando eu comecei a montar meu cronograma de estudos, eu colocava para mim estudar das 8 horas da manhã até o meio-dia e 2 horas seguidas, um exemplo de física. Eu não gosto de física, eu não gosto de matemática. As exatas não são as matérias que eu mais gosto. Você acha que se eu sentar para estudar 2 horas de física, eu vou conseguir absorver alguma coisa? Não vou. Eu não vou conseguir absorver praticamente nada, porque já é uma matéria que eu não tenho muita afinidade, e além de eu não ter afinidade, é uma matéria ainda um pouco complexa. Então não tem como eu sentar para estudar 2 horas de uma coisa que eu sei que eu não gosto muito, de uma coisa que eu sei que eu vou ter dificuldade. Então você precisa ser esperto. Você precisa organizar um cronograma que seja favorável também ao seu aprendizado. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, o meu cronograma era organizado a partir das matérias que eu mais gostava primeiro. Então, eu levantava de manhã, eu não ia estudar matemática, eu ia estudar, por exemplo, história, eu ia estudar sociologia, porque eram matérias que eu gostava de estudar. E eu sabia que eu poderia sentar, eu ia ficar 50 minutos, 1 hora concentrado nessas matérias. Então, depois que você tem em mente essa ideia das matérias que você tem mais afinidade e que você precisa começar o seu estudo gostando dele, você coloca no seu cronograma essas matérias em primeiro lugar. E depois de colocar essas matérias, aí sim, eu costumava, por exemplo, intercalar uma matéria que eu gosto com uma matéria mais difícil e voltar com uma matéria que eu gostava, porque isso me dava prazer, isso me dava sempre motivo para continuar estudando. Outra coisa que é extremamente importante, você precisa confiar no seu método de estudo. Eu volto a dizer, uma das coisas que eu costumo dizer sempre, eu já coloquei em algumas das minhas legendas, é que não existe fórmula mágica para aprovação. Não existe escrito, se você fizer isso, isso e isso, você vai passar. Não existe. Não tem fórmula mágica. Por quê? Porque você é diferente. Você tem um ritmo de estudo, você tem matérias que gosta mais, você tem um dia que pode estar ocupado a manhã inteira, que pode estar ocupado parte da tarde. Cada um é específico. Não dá para mim pegar um cronograma de 14 horas e querer adaptar para uma pessoa que tem 4 horas de estudo. Não dá, é inviável. Isso vai te desgastar, isso vai te desmotivar, isso não vai te levar a ter vontade de sentar e estudar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então tenham esse cuidado com vocês. O método que vocês adotam para estudar, ele é o método mais correto. Mas como é que eu vou ver que o meu método é correto? Bom, simulados. Quando você faz exercício, quando você faz simulados, quando você avalia o seu aprendizado, quando você avalia aquilo que você estudou, vendo quantas questões você acertou, você tem um direcionamento. Você sabe se está dando ou não certo. Eu vou te citar um exemplo.
Eu comecei o meu cursinho estudando só as matérias que eu gostava. Eu estudava só História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Eu não estudava matemática, eu não estudava física. E como é que eu fiz isso e sabia que estava dando certo? Bom, eu estava estudando essas matérias, fazia simulado uma vez por mês e a minha nota na área de humanas estava subindo. Eu fazia exercícios, eu comecei acertando 2 de 10, depois foi para 5 de 10, 7 de 10. Eu sabia que estava dando resultado. E aí, digamos assim, não é o que você mais ouve. As pessoas não vão dizer para você fazer isso. Por quê? Porque isso é individual. Então você precisa avaliar o seu método de estudo. Porque se ele estiver dando resultados, ele está correto. Se o seu método não está dando resultado em provas, não está dando resultado em simulados, alguma coisa está errada. Aí sim você volta e reavalia como é que você está estudando, como é que você está organizando, né, as suas atividades. Então tenha isso em mente. O método de vocês é o mais correto. Não tem fórmula para aprovação. Não existe uma receita A mais A mais B mais C mais D igual a aprovação. Não existe isso. E por fim, uma coisa que é extremamente importante. Não se compare. Eu sei que é difícil eu te falar isso. Ainda mais que nós temos alguns cursinhos, a gente tem algumas estruturas que está sempre procurando comparar você com o outro. Não faça isso. Não faça isso. Eu, de longe, eu jamais fui o melhor aluno do meu cursinho. Eu jamais fui o melhor aluno da minha sala. Mas isso não me impedia de ter um aprendizado próprio. Isso não me impedia de ter sonhos. Você não pode se comparar. Você sabe com a única pessoa com quem você vai se comparar? Com você. Você é a única pessoa com quem você vai se comparar. Você vai se comparar com o seu eu de 30 dias atrás, quando você fez um simulado. Você vai se comparar com o seu eu de uma semana atrás, quando você fez 25 exercícios de história. E não com o seu coleguinha. Não com o outro que está tirando o notão no simulado. Não. Você não deve se comparar. Se comparar gera desgaste, gera desmotivação e isso deixa você mal, né? Isso deixa você cada vez mais desmotivado para estudar, mais longe do seu sonho. Não se compare, não se compare. Eu sei que é difícil isso, eu sei que não é fácil, eu vivi isso na pele, mas não faça isso, tá bom? Porque tenho certeza que se vocês avaliarem a forma como vocês estão estudando, o jeito que vocês estão estudando, vocês vão ver que dá resultado, que tem resultado e que isso te leva à aprovação. Então, o que eu queria conversar com vocês sobre, né, organização de estudos era isso. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários aí abaixo, me manda um direct, manda para o seu amigo que estuda em casa, que quer saber como é que ele organiza os estudos dele, aquele seu amigo que trabalha. Então, manda para ele também, para ele ver como é que ele vai organizar a sua rotina de estudos. Não esquece de curtir, não esquece de comentar. Se tiver qualquer dúvida, eu vou responder a todos vocês e compartilhe com aquele seu amigo. Eu aguardo você até a nossa próxima conversa e te desejo desde já excelentes estudos.